Hoje, a gente vai mergulhar num caso fascinante da literatura espírita. Uma história real que nos força a pensar sobre a linha tênue que separa o sacrifício da transgressão, o amor do desespero. Vamos voltar no tempo. Imagina só a cena. Paris, 1859. O clima é de tensão. A guerra da Itália está começando. E no meio dessa agitação toda, uma família se vê diante de uma escolha. Uma escolha que parece impossível. Um sacrifício que vai ecoar muito além da vida. E o ponto de partida de toda essa história é justamente a escolha de um pai. Uma decisão que nasceu do mais puro amor, mas que acabou levando um caminho bem sombrio. Pensa na situação. Um comerciante, uma pessoa respeitada na comunidade, um pai de família, recebe a notícia que seu filho foi convocado para o exército. Naquela época, existia a opção de pagar para ser dispensado, mas ele não tinha dinheiro para isso. A ideia de ver o filho ir para a guerra era simplesmente insuportável. Então, vamos tentar entender o que passou pela cabeça dele. O raciocínio foi quase matemático, uma lógica fria e calculada. Primeiro, meu filho foi convocado. Segundo, não tenho como pagar a dispensa. Terceiro, se eu morrer, minha esposa vira viúva. E aí vem o pulo do gato. A lei da época isentava o filho único de viúva do serviço militar. Para ele, essa era a única saída. Então, ele tira a própria vida, acreditando que com esse ato estava salvando o filho. Mas, como a gente sabe, a história não termina com a morte do corpo. Na verdade, é aqui que ela realmente se aprofunda. Um ano depois, a gente entra no campo da comunicação com o além. Passado um ano, uma pessoa que conhecia a família ficou com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Como será que esse pai estaria no mundo espiritual depois de um ato tão drástico? E essa pessoa pede à Sociedade Espírita de Paris para tentar uma comunicação. E bem, eles conseguem. A primeira pergunta que fazem a ele é bem direta, sem rodeios, para tentar entender a condição em que ele se encontrava. Qual é o seu estado? E a resposta vem na hora, carregada de dor. Ele primeiro agradece a oportunidade de se comunicar. E aí, ele diz que sofre muito, mas logo emenda que é justo. Mesmo em meio ao sofrimento, ele tem um fio de esperança, dizendo que ele o perdoará. E aí acontece uma coisa muito simbólica, muito forte. O espírito tenta escrever através da psicografia, mas depois da palavra mas, a mão do médium só consegue fazer rabiscos, não sai mais nada. Fica claro para todo mundo que a palavra que ele não consegue escrever é Deus. Um detalhe que mostra muito sobre o estado de punição dele. Então, o pessoal da sociedade vai direto ao ponto, né? Eles fazem a pergunta que está na cabeça de todo mundo. Ok, mas e o seu amor de pai? Esse, que foi o seu único motivo, isso não te rendeu nenhuma indulgência? A sua intenção não conta? A resposta dele é o coração de toda essa questão. Ele diz, minha punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. Ele mesmo reconhece, só o amor paterno me guiou, mas me guiou mal. Ou seja, a boa intenção alivia a pena, mas não anula o erro. O pessoal que está ali na reunião incentiva ele, dá força, pedem para ele orar, e ele num esforço tremendo, um esforço que demonstra um arrependimento profundo, ele tenta de novo superar aquela barreira espiritual. Então, ele finalmente... Ele consegue. As letras saem todas tortas, trêmulas, mas a mensagem está lá, clara. Deus é muito bom. Foi um sinal nítido de que ele tinha dado um passo à frente, um momento de alívio no meio de tanto sofrimento. Bom, depois dessa comunicação tão intensa, o grupo quis entender melhor a situação toda. Então, eles pediram uma análise, um parecer de um espírito considerado superior, São Luís, para dar um veredito final sobre o caso. E o que São Luís diz é muito esclarecedor. A gente pode resumir assim. A principal falha do pai foi a falta de fé, de confiança em Deus para resolver a situação. O fator que atenuou, que aliviou a pena, foi sem dúvida nenhuma o amor pelo filho. Por isso, a sentença foi justa, mas foi encurtada. E o princípio por trás de tudo é que Deus vê o fundo do coração e julga de acordo, levando a intenção em conta. Isso tudo nos leva a uma reflexão muito maior, né? Sobre essa ideia de que a intenção é o que vale. Será que é sempre assim? O ponto central aqui é exatamente esse. A boa intenção do pai ajudou sim a diminuir a gravidade do ato dele, mas não apagou o erro. Um ato que é essencialmente errado não se torna bom, só porque a motivação por trás dele era nobre. Porque, vamos pensar, se a gente aceitasse que uma boa intenção justifica qualquer coisa, onde é que isso ia parar?
O próprio texto usa exemplos bem extremos, como crimes cometidos em nome de fanatismo religioso, para mostrar como essa lógica pode ser perigosa e destrutiva. É interessante ver como a doutrina define o suicídio nesse contexto. Não é só o ato final, mas qualquer ação que a gente sabe que vai apressar o fim da nossa vida. É visto como uma forma de desistir das tarefas, das provas que a gente veio cumprir aqui na Terra. E isso nos traz ao ponto final, que é talvez o mais importante de todos. Qual é, então, a diferença entre o que esse pai fez e o que a gente pode chamar de um verdadeiro sacrifício? Vamos colocar lado a lado para ficar bem claro. De um lado, o ato do pai. Foi premeditado, com a intenção clara de morrer. Foi um ato de desespero, uma fuga. Do outro lado, o que seria um sacrifício de mérito? Não existe a intenção de morrer. A pessoa arrisca a própria vida para salvar outra. É um ato de coragem, de abnegação, de enfrentar o perigo pelo bem de alguém. Então, no fim das contas, tudo se resume à intenção. A palavra-chave é essa. Num caso, a pessoa quer morrer para atingir um objetivo. No outro, a pessoa quer salvar alguém. E apenas aceita que a morte é um resultado possível, mas não é o objetivo final. E é com essa pergunta que essa história de 1859 nos deixa pensando até hoje. Onde é que o amor termina e a transgressão começa? Uma reflexão profunda sobre as consequências das nossas escolhas, mesmo daquelas que nascem das melhores intenções possíveis.